Fala galera, beleza mano? Esse é o 5º episódio da série Periodização, que a gente vai falar sobre as origens dela. Primeiro, por que é importante a gente saber disso? Porque a gente, entendendo esse contexto histórico de onde é que veio, a gente entende como que a gente pode separar a periodização em vários conceitos que dá pra gente aplicar separadamente e não usar tudo junto, ou o contrário, de pegar alguns conceitos que estão aí separados e integrar tudo numa aplicação só. O ano é 1985. Rocky Balboa versus o russo. O russo é poderoso, o russo é forte, o russo é uma máquina, mas Rocky Balboa tem coração e assim a América triunfa. Viva o capitalismo! Então a origem da periodização está ligada à Guerra Fria, década de 50, década de 60, e tem muito a ver com a ideia dos soviéticos de ter um planejamento de longo prazo. Então, pensando nas Olimpíadas, eles faziam planejamentos de 4 anos para os atletas. E como existiam muitos segredos entre as potências nessa época, e tinha esse misticismo de que os soviéticos tinham algo muito avançado e super secreto, aí teve essa ideia de que periodização era um negócio muito complicado, muito nebuloso e que ninguém sabe direito como é que é. E isso tem muito a ver também com a performance que a Rússia teve nessa época. Nas Olimpíadas eles conseguiam muitas medalhas, só que tem algumas explicações melhores de por que eles iam tão bem, como a maneira de que eles selecionavam crianças desde pequeno para crescer e serem atletas, ou o uso de hormônios. Então tem muita coisa que tem um efeito maior do que a periodização, que é responsável pela performance da Rússia nessa época. Mas com todo o segredo que tinha, fica aquela ideia de que os russos têm uma maneira mística de treinar muito avançada, e essa é a periodização. Isso foi desenvolvido para atletas e não para fisiculturistas. Isso é uma diferença muito significativa, porque o atleta tem várias coisas que tem que desenvolver ao mesmo tempo, enquanto que o fisiculturista só quer ficar grande. Então a origem de tudo seria tipo uma pirâmide, que na base da pirâmide é o início, que você tem uma preparação física geral, que você faz de tudo. No meio da pirâmide você faz algo que é específico para o seu esporte, e no topo da pirâmide está mais ligado a uma prática de habilidade do seu esporte. E a ideia por trás disso é que para você construir uma característica, você precisa de muito mais estímulo do que para manter ela. Então, nesse esquema de periodização, algo é treinado no primeiro bloco, no bloco seguinte isso não é tão treinado, mas a próxima característica treinada consegue manter a anterior e por aí vai. Então vou dar alguns exemplos. Um jogador de futebol, ele precisa de resistência aeróbica, ele precisa de resistência anaeróbica, ele precisa de força, ele precisa de músculo, ele precisa de velocidade, de potência e de habilidade. Então você imagina, ele vai treinar isso tudo ao mesmo tempo e melhorar em tudo? Não, você tem interferência entre as coisas. Então a maneira que se faz é focar em alguma coisa, depois focar em outra e por aí vai. Agora vamos pegar um outro exemplo que está mais ligado à musculação, levantamento de peso olímpico. Como é que eles fazem? Primeiro eles têm um bloco que está mais ligado a construir músculo, aí no bloco seguinte está mais ligado a ganhar força, mas esse treino de força consegue manter o músculo que eles já ganharam, e depois eles têm um treino de velocidade, de potência, que está ligado à prática do esporte deles, a fazer os movimentos específicos do esporte com velocidade e potência, que é o que eles precisam. E esse treino, por sua vez, consegue manter as adaptações que eles tiveram no treino de força. Agora vamos pegar um fisiculturista. O que ele precisa? Ele só precisa de ficar grande, só que a gente consegue dividir isso de ficar grande em outras coisas de maneira que dá para aplicar a periodização. Então, por exemplo, você pode dividir ficar grande com ficar um músculo grande, depois ficar o outro músculo grande, ou você pode pensar em algumas características que fazem o músculo crescer ou outras. Então, no meu vídeo de cargas, eu falo sobre algumas coisas que vão contribuir para a sua resistência e para o seu tamanho, outras que vão contribuir para a sua força e para o seu tamanho, e você pode focar uma coisa e outra separadamente, em fases diferentes. Isso que seria a periodização do fisiculturismo. Então, entendendo de onde é que veio a periodização, dá para a gente enxergar melhor os modelos, entender por que eles foram feitos dessa maneira, que eles têm um viés de performance e um misticismo aí soviético. Tá curtindo a série Periodização? Nos próximos vídeos a gente deve falar um pouco sobre os modelos de periodização. Comenta aqui embaixo que atributos diferentes você gostaria de treinar. Aquele abraço e bora puxar os ferros!